Tempo é um fenômeno da consciência. Classificamos ele em passado, presente e futuro. Ontem, hoje e amanhã. Mas o que isso significa de fato? Ou melhor, será que tem um significado físico? É isso que o matemático Poincaré discute em seu artigo de 1898, A Medida do Tempo. Este artigo e alguns outros que foram publicados posteriormente foram publicados no livro A Ciência e a Hipótese, que depois foi aperfeiçoado e republicado como O Valor da Ciência. Estes artigos têm uma importância tão grande que o biógrafo de Einstein, Abraham Pais, escreve o seguinte: Einstein e seus amigos fizeram muito mais do que passar os olhos pelos escritos de Poincaré. Solovini nos deixou uma lista detalhada dos livros que leram em conjunto. Destes, destacou um, e apenas um, A Ciência e a Hipótese, com o seguinte comentário: Poincaré nos impressionou profundamente e nos deixou sem respirar por semanas e semanas. No artigo A Medida do Tempo, Poincaré busca um maior rigor na definição de tempo. Até o momento, conhecemos bem o tempo como um fenômeno psicológico, mas seria possível ter o tempo como um fenômeno físico e absoluto? Seria possível medir o tempo perfeitamente? Para ele, há duas dificuldades enfrentadas para a criação deste tempo científico. A primeira é: podemos transformar o tempo psicológico, que é qualitativo, em quantitativo? Podemos nós reduzir a mesma medida a fatos que se passam em mundos diferentes? Ou seja, em consciências diferentes? Mas no fundo essas questões refletem uma só questão, que é: como medir o tempo? Poincaré admite que não temos a intuição direta e concreta da igualdade de dois intervalos de tempo. Por exemplo, quando eu digo que das 2 às 3 passou o mesmo tempo que das 3 às 4, qual é o significado disso? Nenhum, senão o que eu atribuir por alguma definição, que certamente conterá certa arbitrariedade. Isso só passa a fazer sentido quando eu comparo com a duração de algo que eu conheça, que é o caso quando se define o tempo com base nas oscilações de um pêndulo, por exemplo. Você pode admitir que cada oscilação de um pêndulo tem a duração igual, mas sabemos que se formos mais rigorosos, isso é somente uma aproximação, pois é desconsiderada a temperatura, a resistência do ar, a pressão e tantos outros fatores que podem alterar essa duração. E é o mesmo que acontece quando se tenta definir o tempo com base na rotação da Terra. Admite-se que as rotações da Terra em torno do seu próprio eixo têm a mesma duração, ou sendo então um pouco mais sofisticado, definindo o tempo de modo que as leis de Newton sejam verificadas, porque mesmo se verificarmos certa diferença na duração da rotação da Terra, ou em um pêndulo, teríamos um parâmetro absoluto, que são as leis de Newton. Mas ainda há um problema. Essas leis provêm da experiência, ou seja, também não passam de uma aproximação. No fundo, o que essas definições implicam ao tentar mostrar que dois eventos possuem a mesma duração? Implicam que as mesmas causas sempre vão produzir os mesmos efeitos. Mas o problema dessa implicação para um fenômeno físico é que você não consegue traçar todas as causas de um fenômeno, muito menos replicá-las. Como citado anteriormente, quantos fatores interferem em uma oscilação de um pêndulo? Os que conhecemos já são muitos. Também não podemos desconsiderar aqueles que não conhecemos. Como então garantir que as condições se mantiveram em todas as oscilações? Impossível saber. Cada caso é um caso, cada evento é um evento com as suas próprias particularidades. Se estipulamos regras gerais, é por mera comodidade. É porque é mais fácil trabalhar deste modo. Imagine só, termos dias com durações diferentes, ou cada pessoa com um relógio em um horário diferente. Totalmente inviável. É necessário estabelecer regras gerais. É necessário fixar o tempo, o que acaba por torná-lo uma mera aproximação, ou seja, relativo. Poincaré conclui o artigo deste modo: a simultaneidade de dois eventos, ou a ordem de sua sucessão, e a igualdade de duas durações devem ser definidas de tal modo que o enunciado das leis naturais seja tão simples quanto possível. Em outros termos, todas as regras, todas essas definições, são apenas fruto de um oportunismo inconsciente. De fato, essa dificuldade de Poincaré de encontrar esse tempo absoluto, que estava muito presente nas ideias de Newton, viria a ser muito importante para uma teoria que viria alguns poucos anos após Poincaré.